Você já ouviu falar sobre um livro que foi banido, escondido por séculos, e que revela os segredos do julgamento final, o destino dos justos e a queda dos poderosos? Hoje, vamos mergulhar nas parábolas de Enoque, uma das partes mais misteriosas e impactantes do livro de Enoque. Aqui, você vai descobrir as visões secretas que Enoque recebeu diretamente do Criador. Vamos explorar profecias sobre o fim dos tempos, o surgimento dos justos, o castigo dos pecadores e o que acontece com aqueles que rejeitam o Senhor dos Espíritos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha comigo nessa jornada proibida. Livro de Enoque, capítulo 37 ao 39. A seguir, compartilho com vocês a segunda grande visão de Enoque, o filho de Jered, descendente direto de Adão. Foi neste momento que o Senhor dos Espíritos confiou a Enoque palavras de sabedoria eternas. Um conhecimento sagrado que deveria ser proclamado a todos os que habitam sobre a terra. Ouçam estas palavras desde o princípio, e compreendam até o fim, pois são coisas santas, reveladas diante do Senhor dos Espíritos. Antes de nós, outros desejaram entender essas verdades, mas apenas agora foi permitido que a sabedoria eterna fosse entregue. E assim, Enoque recebeu a missão: revelar 3 parábolas sagradas a todos os habitantes da terra. Capítulo 38 – O dia da revelação. E então começou a primeira parábola. Chegará o dia em que a congregação dos justos será revelada, e os pecadores serão julgados por suas ações diante de todo o mundo. Eles sofrerão as consequências diante de todos. Quando os justos forem manifestados e os eleitos forem exaltados por suas obras, os pecadores se perguntarão: onde será nosso refúgio? Onde descansaremos, nós que rejeitamos o Senhor dos Espíritos? Para eles, teria sido melhor nunca terem nascido. Naquele dia, os segredos mais profundos dos justos serão revelados, e os pecadores serão julgados na presença dos santos. Os poderosos da terra perderão suas forças. Não conseguirão sequer levantar os olhos para os santos, pois a luz que brilha nos justos será a própria luz do Senhor. Os reis arrogantes e dominadores serão destruídos. Eles serão entregues nas mãos dos justos e santos. E nesse tempo, não haverá mais compaixão. A chance deles neste mundo terá chegado ao fim. Capítulo 39 – O reino dos santos naqueles dias. A linhagem eleita e santa descerá dos céus e viverá entre os filhos dos homens. E Enoque, tomado em espírito, foi levado por uma nuvem e pelo vento, sendo elevado até os limites do céu. Ali, ele viu os lares celestiais dos santos, e os lugares de descanso preparados para aqueles que se dedicaram à justiça. Os anjos e os santos oravam pelos homens, e a justiça fluía como um rio, enquanto a misericórdia se espalhava como orvalho sobre a terra. Enoque contemplou um lugar magnífico, a habitação do eleito. Ali estavam a verdade, a fé e a retidão eternas. Incontáveis eram os santos e eleitos que permaneciam na presença de Deus, louvando-o sem cessar. Eles habitavam sob as asas do Senhor dos Espíritos. Seus rostos brilhavam como chamas, e de suas bocas saíam bênçãos sem fim. Eles exaltavam continuamente o nome do Altíssimo. Enoque desejou permanecer ali. Seu coração ansiava por aquele lugar, pois ele entendeu. Ali estava sua verdadeira herança. Enoque glorificou e exaltou o nome do Senhor dos Espíritos, reconhecendo que toda a criação e toda a eternidade estão debaixo da vontade de Deus. Ele viu um lugar vasto, abençoado desde antes da criação do mundo. E todos os seres, de geração em geração, louvavam aquele que nunca dorme, que permanece sempre desperto, atento, recebendo louvor eterno. Ali estavam os seres celestiais, os que nunca descansam, declarando: bendito seja o nome de Deus, para sempre e sempre. E diante de tanta glória, Enoque sentiu seu semblante mudar, e já não conseguia continuar olhando. Capítulo 40 – As 4 vozes e os anjos do Altíssimo. Enoque teve uma visão grandiosa. Ele viu milhares de milhares e milhares de milhares, um número incontável de seres diante do Senhor dos Espíritos. Nos 4 lados do trono, ele percebeu 4 anjos poderosos, cujos nomes lhe foram revelados pelo anjo que o acompanhava.
E então, Enoque ouviu as vozes que vinham dos 4 lados. A primeira voz abençoava o Senhor dos Espíritos para sempre. A segunda voz exaltava o eleito e os eleitos que sofrem por amor ao Senhor. A terceira voz suplicava em favor dos homens que habitam na terra. A quarta voz expulsava os anjos maus, impedindo-os de acusar a humanidade diante do Senhor. O anjo que acompanhava Enoque explicou: o primeiro é Miguel, o misericordioso. O segundo é Rafael, que cuida dos sofrimentos dos homens. O terceiro é Gabriel, que comanda os poderes. O quarto é Fanuel, que conduz ao arrependimento e à esperança da vida eterna. Capítulo 41 – Os segredos da criação. Enoque foi levado a conhecer os segredos do céu, do paraíso e da terra. Ele viu como as ações humanas eram pesadas em balanças e observou as moradas dos santos. Ele viu os mistérios do trovão, dos ventos e das nuvens, e como os ventos são armazenados em compartimentos especiais, junto com o granizo, a neve e as águas. Observou os caminhos da lua, seu curso imutável, sua relação com o sol e a fidelidade ao trajeto estabelecido por Deus. O caminho da lua traz luz aos justos, mas para os pecadores é escuridão. Tudo foi separado por Deus: luz e trevas, justos e pecadores. Nenhum anjo pode impedir o justo julgamento do Senhor. Capítulo 42 – A rejeição da sabedoria. A sabedoria procurou um lugar entre os homens, mas foi rejeitada. Ela retornou ao céu e passou a habitar entre os anjos. Em seu lugar, a iniquidade se espalhou sobre a terra como chuva no deserto. Capítulo 43 – O mistério das estrelas. Enoque viu o esplendor das estrelas, cada uma chamada pelo seu nome, com trajetórias ordenadas por Deus. O anjo lhe explicou que estas estrelas representam os justos que permaneceram fiéis ao Senhor. Capítulo 44 – O esplendor inseparável. Enoque viu um esplendor que surgia junto com as estrelas, um brilho que jamais poderia ser separado delas. Capítulo 45 – O julgamento dos negadores. Enoque revelou a segunda parábola. Os que negam o nome do Senhor dos Espíritos não ascenderão aos céus, nem permanecerão na terra abençoada. Eles serão reservados para o dia da punição. O eleito se assentaria em trono de glória entre os santos, e a face do céu e da terra seriam transformadas. Os justos habitariam na terra renovada, mas os pecadores seriam removidos para sempre. Capítulo 46 – O Filho do Homem. Enoque viu o ancião de dias e ao seu lado, um semelhante a um filho do homem, cheio de graça. Este filho do homem foi escolhido antes da criação, e revelará os tesouros escondidos. Ele derrubará reis e poderosos que se recusaram a honrá-lo. Eles serão envergonhados, suas moradas serão de trevas e não haverá esperança de retorno. Eles confiaram em suas riquezas e desprezaram o nome do Senhor, perseguindo também os fiéis. Capítulo 47 – O clamor dos justos. Enoque viu que as orações e o sangue dos justos clamavam diante do Senhor dos Espíritos. Os santos no céu se uniam em oração e petição por justiça. O ancião de dias abriu o livro da vida diante de todos os poderes celestiais. Os justos se alegraram, pois o tempo da justiça havia chegado. Capítulo 48 – O Filho do Homem e a Salvação. Enoque viu uma fonte de retidão e sabedoria eterna. O Filho do Homem foi invocado desde antes da criação do sol e das estrelas. Ele é a luz das nações e a esperança dos temerosos. Todos se prostrarão diante dele e glorificarão o nome do Senhor. Os reis da terra e os poderosos se humilharão, mas no dia da tribulação não haverá salvação para eles. Eles serão consumidos como palha no fogo e afundarão como chumbo nas águas. No entanto, o mundo encontrará paz e os que negaram o Senhor e seu Messias perecerão. Capítulo 48 – O poder do eleito. A sabedoria flui como água e a glória do Senhor nunca cessa. O eleito permanece para sempre diante de Deus. Com ele estão os espíritos da sabedoria, da instrução, do poder e dos justos que dormem. Ele julgará as coisas secretas. Ninguém ousará falar diante dele, pois ele está na presença do Senhor dos Espíritos por sua vontade. Capítulo 49 – O triunfo dos justos. Nos dias finais,
Os santos e escolhidos serão transformados. A luz e o esplendor repousarão sobre eles. O mal se amontoará sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. Alguns reconhecerão seus pecados e buscarão arrependimento, pois apenas no nome do Senhor há salvação. A misericórdia do Senhor é grande, mas aqueles que se recusarem a se arrepender serão destruídos. Daqui em diante, não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50. O dia da salvação. Enoque viu que chegaria o tempo em que a terra devolveria os mortos e o inferno libertaria os que estavam aprisionados. A destruição devolveria aqueles que havia engolido. Os justos seriam escolhidos para o grande dia da salvação, quando o eleito se assentaria em seu trono de glória. De sua boca sairiam palavras de sabedoria, pois o Senhor dos Espíritos o havia capacitado. Naquele tempo, as montanhas saltariam como rãs e os montes dançariam como cordeiros alimentados. Os justos seriam como os anjos no céu, radiantes de alegria, pois o eleito seria exaltado. A terra se alegraria, e os justos habitariam nela para sempre. Capítulo 51. As montanhas derretidas. Enoque foi levado pelo vento para o oeste e viu montanhas de fogo, de cobre, de prata, de ouro, de ferro e de chumbo. O anjo explicou que todas essas riquezas seriam dominadas pelo Messias. Diante do eleito, todas derreteriam como cera no fogo e desapareceriam como água diante de seus pés. Naquele tempo, o ouro e a prata não salvariam ninguém. As armaduras e os metais preciosos seriam inúteis. Nenhuma riqueza poderia proteger os ímpios da presença do eleito. Capítulo 52. O Vale das Oferendas. Enoque viu um vale profundo onde todas as nações trariam ofertas, mas o vale jamais se encheria. Os pecadores continuariam praticando o mal e seriam apagados da face da terra. Os anjos da punição já estavam preparados com instrumentos para os reis e poderosos, pois o dia do juízo se aproximava. As montanhas não resistiriam diante do eleito, e os justos finalmente teriam descanso. Capítulo 53. O Vale de Fogo. Enoque viu um vale ardente onde os reis e os poderosos seriam lançados, acorrentados por correntes de ferro. Aquelas correntes foram preparadas para os seguidores de Azazel, que seriam lançados no fogo eterno. Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel se fortaleceriam naquele dia e cumpririam o julgamento de Deus sobre os anjos caídos e sobre aqueles que enganaram a humanidade. As águas do céu e as águas da terra se uniriam, trazendo destruição. Todos entenderiam a gravidade de seus pecados e pereceriam. Capítulo 54. O arrependimento de Deus. O ancião de dias lamentou ter destruído a humanidade no passado e prometeu não agir assim novamente. Ele colocou um sinal nos céus como testemunho eterno, um lembrete de sua aliança. No entanto, os anjos seriam aprisionados e os reis viriam o eleito julgar Azazel e seus aliados. Enoque viu príncipes e reis se revoltarem, invadirem a terra dos eleitos e se destruírem uns aos outros. Eles se esqueceriam até mesmo de seus próprios irmãos e amigos. A boca do inferno se abriria para tragá-los, e a terra dos eleitos seria preservada. Capítulo 55. O Exército Celestial. Enoque viu outro exército vindo dos quatro cantos da terra, em carruagens resplandecentes. O barulho de suas rodas abalava as fundações da terra, e os santos no céu se curvaram diante do Senhor dos Espíritos. Assim termina a segunda parábola. Capítulo 56. O destino dos santos. Enoque começou a revelar a terceira parábola, dedicada aos santos e eleitos. Ele os abençoou, dizendo que eles viveriam na luz eterna, sem fim, e que seus dias não seriam mais contados. A escuridão deixaria de existir, e a luz da justiça cresceria para sempre diante do Senhor dos Espíritos. Capítulo 57. Os segredos do trovão e do relâmpago. Enoque descobriu os segredos dos relâmpagos e dos trovões, que iluminam e soam conforme a vontade de Deus, trazendo bênção ou maldição. Cada trovão e cada raio seguem uma ordem perfeita, com um tempo específico para agir, obedecendo aos comandos celestiais. Capítulo 58. O tremor dos céus. No 50º ano de sua vida, Enoque teve uma visão terrível. Os céus estremeceram violentamente,
os anjos se agitaram e o ancião de dias estava assentado em seu trono de glória. Enoque caiu por terra de tanto medo, mas o anjo Miguel o levantou e o confortou. Miguel disse que o tempo da misericórdia havia chegado, mas também viria o tempo da punição para os que zombam do julgamento e desprezam o nome do Senhor. 2 monstros surgiriam: Leviatã, o monstro do mar, e Beemote, o monstro da terra. Ambos seriam separados e preparados para cumprir o propósito divino. Esses monstros estavam reservados desde o tempo de Adão e seriam usados no dia da punição para revelar o poder e a justiça do Senhor. Capítulo 59 – O poder dos elementos. Enoque foi guiado por outro anjo e viu os segredos do céu e da terra: os ventos, as águas, o movimento das estrelas e o ciclo das chuvas. Ele aprendeu como cada elemento é controlado por anjos específicos, como o trovão e o relâmpago seguem regras precisas, e como o mar, o orvalho, a neve e a geada obedecem aos comandos de Deus. Cada estação, cada nuvem, cada gota de chuva seguem um propósito determinado pelo Altíssimo. Tudo foi criado com ordem e equilíbrio para sustentar a terra e glorificar o Criador. Capítulo 60 – A revelação das medidas. Em uma visão grandiosa, Enoque viu anjos recebendo longos mantos e tomando suas asas, voando rumo ao norte. Curioso, Enoque perguntou ao anjo que o acompanhava: para onde estão indo? O que farão com esses mantos? O anjo respondeu: eles foram medir. Essas medidas eram destinadas aos justos, que confiariam eternamente no nome do Senhor dos Espíritos. A fé fortaleceria a retidão e revelaria segredos ocultos nas profundezas da terra. E mesmo aqueles que haviam perecido seriam restaurados no dia do eleito. Ninguém seria esquecido diante do Senhor dos Espíritos. No céu, todos os anjos, querubins, serafins e poderes celestiais uniram suas vozes para exaltar o Senhor, glorificando-o com sabedoria, fé e espírito de paz. O nome do Senhor dos Espíritos seria bendito para sempre e sempre. O eleito, o Filho do Homem, se sentaria no trono da glória para julgar com retidão, pesando as obras de todos. E os reis, príncipes e os poderosos da terra seriam chamados a reconhecer sua soberania. Capítulo 61 – O dia do julgamento. O Senhor ordenou aos reis e poderosos da terra que abrissem os olhos para compreender o eleito. Sentado no trono de sua glória, o Senhor destruiria os pecadores com a palavra de sua boca. Naquele dia, os grandes da terra tremeriam como uma mulher em trabalho de parto. A vergonha e o medo tomariam conta deles ao contemplarem o Filho do Homem. Eles se curvariam, adorariam e pediriam misericórdia. Mas o Senhor os expulsaria de sua presença. Os anjos os levariam para o castigo como um sinal para os justos e os eleitos. A espada do Senhor se embriagaria com o sangue dos pecadores, enquanto os justos viveriam em paz ao lado do Filho do Homem, vestindo roupas de vida que jamais envelheceriam. Capítulo 62 – O reconhecimento da verdade. Os reis da terra seriam punidos pelos anjos da ira. Finalmente reconheceriam a glória do Senhor dos Espíritos e confessariam seus pecados. Reconheceriam que confiaram apenas em seu próprio poder e que rejeitaram a luz. Mesmo assim, seria tarde demais. A condenação seria certa. Eles se lamentariam e perceberiam que não haveria salvação para eles. A escuridão cobriria seus semblantes e seriam afastados da presença do Filho do Homem. Capítulo 63 – A queda dos anjos. Enoque viu anjos caídos, aqueles que haviam descido à terra para revelar segredos proibidos aos homens, levando-os ao pecado. Capítulo 64 – O lamento de Noé. Noé viu que a terra estava prestes a ser destruída. Desesperado, procurou Enoque, seu bisavô, e clamou por respostas. Enoque lhe revelou que o juízo de Deus estava prestes a se cumprir sobre os habitantes da terra por causa da impiedade, dos segredos revelados pelos anjos caídos e dos pecados ocultos. Capítulo 65 – O dilúvio anunciado. O Senhor mostrou a Noé os anjos que controlavam as águas subterrâneas, preparando-as para destruir os pecadores. Mas Noé seria preservado. Capítulo 66 – A missão dos anjos e a arca. Deus ordenou aos anjos que construíssem com madeira uma estrutura para salvar a semente da vida, a arca. Noé e sua descendência seriam poupados.
Capítulo 67 O Vale de Fogo. Enoque viu o vale onde os anjos caídos seriam confinados, um lugar de fogo e enxofre, um juízo eterno. Ali, as águas seriam transformadas, trazendo condenação para os pecadores que haviam negado o Senhor. Capítulo 68 Os nomes dos anjos caídos. Foram revelados os nomes dos líderes dos anjos caídos, incluindo Samiasa, Azazel e outros que ensinaram ao homem o uso de armas, feitiçarias e artes proibidas. Eles ensinaram também o aborto, as magias e os segredos das estrelas. Capítulo 69 O poder do juramento. O Senhor estabeleceu um juramento sagrado que sustentou a criação, controlou os mares, as estrelas, o sol e a lua. Esse juramento preserva a ordem do universo. O Filho do Homem foi revelado e exaltado. Ele julgará os pecadores e libertará os justos. Toda corrupção desaparecerá de diante dele. Capítulo 70 A Ascensão de Enoque. O espírito de Enoque foi elevado aos céus. Ele contemplou anjos de luz, rios de fogo e a habitação flamejante do Altíssimo. Diante do Ancião de Dias, Enoque foi transformado. Enoque foi saudado como o Filho do Homem, aquele sobre quem repousa a retidão. Ele seria lembrado para sempre, e junto a ele estariam os justos, habitando em paz. Capítulo 71 O curso do Sol e da Lua. O anjo Uriel revelou a Enoque os segredos dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Ele explicou como os portões celestiais se abrem e se fecham, regulando os dias, as noites e as estações. O ano completo tem 364 dias, e cada movimento celeste é guiado por leis imutáveis estabelecidas pelo Senhor dos Espíritos. O Sol brilha com 7 vezes mais intensidade que a Lua, e juntos seguem os caminhos determinados desde a criação. E essas foram apenas as primeiras visões reveladas a Enoque. Mas a jornada ainda não terminou. Nos próximos capítulos, novas profecias, novos mistérios e segredos ainda mais profundos serão desvendados. O que mais Enoque viu? O que está reservado para os justos e os ímpios? Se você quer continuar essa jornada comigo, já deixa o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal, porque no próximo episódio, o livro de Enoque continua. Ative o sininho para não perder nada e me conte nos comentários o que você acha que vem a seguir, e veja no próximo capítulo.